Você escreveu um livro, que é um livro considerado de referência, mesmo que um livro introdutório, que eu acho que seu livro deve ser o primeiro livro, até onde eu lembro, que na época foi escrito diretamente sobre esse tema, depois vieram outros. Logo no início dele, você, para começar a apresentar o tema, você fala dessa importância que você destaca no Freud do conceito de pulsão de morte para poder articular a massa, né? Não tanto a questão do ideal e a identificação do líder, mas a pulsão de morte. Isso é uma reflexão que se mantém presente em você? Você considera a positividade disso? Você poderia estender sobre isso? Sim, sim. Eu acho, isso é uma das minhas boas heranças lacanianas, creio. A valorização da pulsão de morte como um operador que funciona não miticamente. Inclusive você fala de dois elementos que estão diretamente associados, que é o sacrifício e a constituição do inimigo como condição para que essa pulsão de morte, vamos dizer, ganhe vida, né? Se atualize o tempo todo. Sim, nesse sentido eu concordo com Alain Badiou. Não há política sem um inimigo constituído como inimigo, não só como adversário. Essa história de vamos jogar e o importante é competir vale para o esporte, não vale para a política. Em política você tem inimigos mesmo. O que não quer dizer que você deva matá-los ou destruí-los, fazer um genocídio, porque aqui tem um mal-entendido. Você pode ter inimigos e querer mantê-los perfeitamente vivos justamente para continuar sendo inimigos. Mas não tem política sem inimigos, portanto haveria que pensar com cuidado. Nesse sentido também concordo com Badiou, embora não concordo com a leitura que ele faz como resposta. A pergunta me interessa. Badiou diz é necessário pensar com cuidado a diferença entre política e amor, porque em amor não tem inimigos, mas em política sim. Ou seja, não dá para dizer que a relação amor-ódio seja assim como é pensada pela psicanálise operante diretamente em política. Bom, é uma longa discussão isso aí, mas a pulsão de morte me parece que foi um conceito imposto em desespero de causa para Freud pela clínica, pelos fracassos das análises, ou seja, as pessoas não se livraram dos sintomas. Então, eu acho que lhe foi imposta pela reação terapêutica negativa como um fato clínico. Ele teve que pensar isso e o pensou com as suas categorias. Nesse sentido, eu creio que a valorização que Lacan fez da pulsão de morte para além do mito é fundamental, para mim, pelo menos teoricamente. Os freudianos rejeitaram completamente a pulsão de morte, ainda em vida de Freud, ou adotaram dogmaticamente, outra vez, sem pensá-la, e nos termos de Freud, que são complicados, são míticos, são questionáveis. Eu achei bastante oportuna essa observação que você faz sobre a pulsão de morte, porque, em primeiro lugar, me lembrou um dos autores sobre os quais a gente já conversou uma vez, com o Jorge Alemã. Ele coloca, por exemplo, que um programa eficiente para abordar a política na psicanálise seria elencar todos os desdobramentos da pulsão de morte nas suas consequências do laço social. Por outro lado, eleger a pulsão de morte como uma questão decisiva para a política também condiciona assim, a pensar o preço subjetivo de cada um no laço social, quer dizer, juntando bem essa articulação do sujeito com o laço social. E nesse sentido, quando você também toca no livro sobre a importância de considerar o laço social a partir da pulsão de morte,
Você se refere que uma das condições para o bom exercício da psicanálise poderia ser uma democracia laica, que é aquilo que os psicanalistas consideram como necessário. Como é que você vê hoje, considerando tanto na tua experiência como argentina e a tua experiência no Brasil, esse exercício da democracia? Bom, primeiro haveria que dizer por que me parece que não há psicanálise numa ditadura ou num governo totalitário. Simplesmente porque me parece contraditório com a associação livre. Se você não consegue relativizar a tua identidade, não há como fazer psicanálise. E a ditadura e todo o totalitarismo se baseia numa identidade, ou seja, a Constituição amarra de uma identidade nacional e, portanto, uma identidade singular. A partir daí, a psicanálise necessariamente é um inimigo a ser combatido, como aconteceu na Rússia soviética, na Alemanha nazista e na Argentina, na qual eu estudava na ditadura também. Nota de rodapé, os lacanianos, entre os quais eu me contava, eu depois comecei a estudar Lacan, terminei também por Ariel, entrando na Escola Freudiana em Buenos Aires, éramos considerados pelos colegas marxistas da Internacional Argentina traidores e reacionários e conservadores. Como que ocupar-se de estudar essas coisas abstratas e que não têm nenhuma relação com a clínica, como grande outro significante, era um modo contra-revolucionário e reacionário e conservador. Isso é fato. É difícil era mostrar para eles que com esses instrumentos éramos tanto ou melhor politizados que eles, né? E se tem alguma coisa que dá para reconhecer é que Lacan estava absolutamente situado em relação ao que se passava no seu tempo. Bom, eu nunca concordei com essa leitura, mas era de fato o que rolava na época. Agora, voltando à pulsão de morte, me parece que aí haveria que perguntar-se pelas relações, essa é uma questão que tenho até hoje, aliás, interrogar-se sobre as relações da pulsão de morte e o amor, que em Freud estão pensadas pela via do Eros, mas a mim não me convence isso muito. Você faz uma observação também, lembrando, não citando, mas você evoca o trabalho do Pierre Legendre, né? Onde tem essa perspectiva de que, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o exercício da coerção, o fundamento do amor está em se fazer amar. O fundamento desse laço coercitivo que implicaria o exercício ao máximo da pulsão de morte, onde o sujeito se dedicaria por inteiro ao outro, mas não de uma forma em que isso envolvesse algum tipo de violência, mas é aquilo que alguns já chamaram de sedução totalitária, né? Que estaria no exercício, seria o paradigma assim, da servidão, sem que para isso precisasse haver qualquer tipo de coerção mais abrupta. Né? Parece que, não sei se você está de acordo, mas aí a gente encontraria um exercício mais pleno e da pulsão de morte, sem que isso implicasse nenhum tipo de colocar qualquer ação grotesca em evidência. Você estaria de acordo com isso? Sim, e eu acho que eu posso te dizer mais sobre a história da democracia. Tu me perguntou, eu não estou te respondendo direito. A democracia brasileira, como ela é praticada, tem 30 anos já. Eu cheguei aqui com um retorno à democracia, isso é importante. Eu não sou um exilado do terrorismo argentino. Eu fiquei lá nos anos de chumbo. A mim me trouxe um certo impasse da minha própria identidade, se você quiser, eu cheguei poucos meses antes, em 83, de Alfonsín tomar o poder pela primeira vez no retorno à democracia,
portanto, peguei o final da ditadura daqui e o retorno da democracia aqui também. E apesar de ter 30 anos, é uma democracia frágil e de idas e vindas e com mecanismos que se provam até hoje sendo muito arcaicos e obsoletos, um certo populismo, etc. Enfim. Mas a possibilidade de uma liberdade no discurso social, no laço social, sem isso não tem psicanálise. Aí volto à tua questão sobre a servidão voluntária. Todo neurótico procura um amo a quem servir. Se a gente pode sarar de alguma coisa numa psicanálise individual, é disso. De meu desejo de constituir um senhor a quem servir e o caminho singular pelo qual eu me torno escravo de um senhor. Um por um, diria que toda a psicanálise, sem exceção, é para sarar disso. Eu creio que a gente sara disso na própria história, mas é disso, basicamente. Se me pergunta, no final da análise, genericamente, diria que aprender os caminhos pelos quais eu demando e constituo um senhor para eu ser escravo frente a esse senhor e os caminhos pelos quais eu posso deixar de fazer isso. Sinceramente, é assim que eu entendo essa historieta do ultimíssimo Lacan, que me encheu o saco, de que a gente pode se passer du nom du père à condition sans servir. Não precisa mais de pai, ou seja, de senhor nenhum, a condição de ter se servido disso. Isso é político. Agora, meu pé atrás, e aqui uma coisa que eu queria conversar contigo, meu pé atrás é como instrumento. Que tipo de incidência tem a psicanálise no discurso, na cultura, no campo social, nos grandes movimentos, na televisão, quando se entrevista psicanalistas para falar sobre coisas da geopolítica ou da política, eu sou meio cético sobre a eficácia do dispositivo analítico para avançar alguma coisa que não seja contraditória com a própria prática analítica. Eu não tenho uma posição formada única, mas eu tenho visto a desvalorização, a degradação do mais eficaz do instrumento psicanalítico justamente quando os analistas vêm, enquanto analistas, na praça pública, na ágora para falar de política, essas coisas. Eu não estou propondo, porque teria que propor uma coisa dessas, como há colegas que propõem que os analistas não têm que abrir a boca e simplesmente têm que se limitar a seus consultórios, etc. Meu problema é como abrem a boca e que relação há entre o que um analista diz enquanto cidadão, o que incidência isso tem enquanto a sua prática de analista e como o resto da sociedade é afetado ou não por essas intervenções. Esse é um tema e tanto, né? Quando eu destaquei a importância do que está logo no início do seu livro sobre a pulsão de morte na leitura freudiana, né? Porque me parece que aí a gente tem um outro elemento que pode estender esse diálogo, que você bem sabe, você cita no seu livro alguns enunciados-chave do Lacan sobre política. Me parece que na obra dele que a gente conquistou a possibilidade de ler a política de uma maneira indissociável na nossa prática. Quer dizer, não é levar a psicanálise para as ruas, no sentido de fazer a psicanálise da sociedade, não é ficar produzindo interpretações sobre aquilo que nós reconhecemos como sintomas sociais, mas me parece que está muito mais na constituição de laços diferenciados a partir disso que a psicanálise produz como experiência. Então, na verdade, no sentido da política como polis, isso seria muito mais uma micropolítica, para lembrar aí o Deleuze e o Guattari. E uma das frases que eu mais gosto dele, que é essa de fazer a boa interpretação no momento certo, que você inclusive comenta isso, e ele equivale o
político com o psicanalista, nesse sentido, né? Você estaria de acordo que aí a gente está no coração de uma condição em que, se ele define a coisa assim, isso torna possível de conceber o laço político da psicanálise não sendo sustentado necessariamente por analistas, mas com boas decisões no sentido de saber se valer dos elementos que estão em jogo. Concordo absolutamente. Isso nos leva ao que me parece mais criativo de uma teorização possível da política, que é o conceito de ato. Que novamente isso é uma coisa muito interessante e bacana. O ato político e o ato psicanalítico deveriam ser idênticos, me parece, na estrutura. Agora, em estrutura, poder ler isso quando acontece em campos diferentes precisa necessariamente que a gente trabalhe com a diferença de campos. Isso é uma coisa que eu critico ferozmente nas discussões com colegas, porque me parece que os analistas têm ou temos, não sei até que ponto eu me inscrevo aí, eu faço um esforço para não fazer isso, uma dificuldade para reconhecer que um discurso opera dentro de um campo e não opera dentro de outro campo. Ele se torna supérfluo. Ou seja, interpretar a economia com conceitos que operam dentro do nosso campo é um erro. É mal usá-los e do ponto de vista dos economistas que sabem do que estão falando e que trabalham em outro campo, que tem especificidade, é uma besteira. A mesma coisa digo da ciência. E certamente a mesma coisa digo da política. Ou seja, creio que para fazer política você tem que entrar num jogo e uma articulação discursiva que não é a psicanalítica. Então, podemos analisar, mas vamos analisar fora do campo, que a estrutura do ato num outro são idênticas, mas haveria que pensar o que significa isso dentro do campo da política. Então precisamos definir os limites do nosso próprio campo para dialogar com o outro, porque se pensamos que o nosso campo abarca toda a realidade, estamos perdidos. Mas por isso que me parece oportuno e fértil essa noção do Lacan de que coloca a boa interpretação no momento certo, equivalendo o ato analítico com o ato político, porque aí a gente tem uma perspectiva de presença da psicanálise no mundo que prescinde do psicanalista no sentido do sujeito formado nessa experiência, né? Sim. Quer dizer, então e aí a gente volta à questão da democracia, porque esse é um tipo de ato, equivalendo ele ao ato analítico, que condiciona uma certa liberdade no momento de interpretar, no momento de tomar decisão. Isso significa, por exemplo, que o bom político seria aquele que leva muito mais em conta as variáveis do momento e muito menos em consideração aquilo que são as expectativas e os jogos de interesse que estão em jogo no momento em que ele vai decidir a aposta dele. Né? Sim, é definida como a palavra certa não é certa. A questão é que não é... Isso pode ser entendido, mal entendido, como sedução, como a palavra certa no sentido que o outro quer escutar, que também faz parte da política. Mas me parece que não. Creio que o que é eficaz é que dito alguma coisa que era necessário, que estava como recalcada, por assim dizer, e que tinha que ser posta à tona para que operasse, porque não poderia operar. Eu estou pensando no exemplo que Lacan dá de uma peça de teatro, a Thalia, de Racine, creio que é, como exemplo de Point de Capitão, mas como exemplo de interpretação, que é político. O sacerdote consegue que a pessoa que tem que tomar os exércitos para poder resistir saia da paralisia e assuma seu lugar de líder, incutindo nele o temor de Deus e não da rainha, não do rei. Aqui não é uma saída religiosa, aqui está dando
uma operação simbólica, está fazendo uma operação simbólica aqui em um ato, para que o líder se torne líder e produza um ato político. Tá bom, se trata de uma peça de teatro, mas interessante, porque o exemplo de interpretação é exemplo político. Os exemplos dos gregos, me parece que se trata também de exemplos políticos, e são exemplos de interpretação analítica avant la lettre, porque sim, se diz que Freud não teria sido possível antes do século XVII, antes da criação da ciência moderna, precisamente por uma nova relação com a letra. Mas isso é secundário. O primário é que se toma a ideia da eficácia da palavra de um modo inédito. Aí sim, creio que a psicanálise é política, e o político e o analítico são indiscerníveis, mas com uma liberdade possível, daí a democracia. Acho que Churchill a definia como o pior dos sistemas, tirando todos os outros. Isso também tem alguma coisa que me parece que mudou bem desde a época que o Lacan trouxe essa contribuição, porque quando ele fala dessa possibilidade da tomada da palavra no momento oportuno, sem levar em consideração a sedução do poder, os jogos de interesse. Não sei o que te parece, mas a mim parece que essa liberdade hoje é muito mais reduzida na medida em que a democracia ela avança com uma presença muito expressiva tanto da ciência quanto da religião. E, como nós sabemos, são formas de aprisionamento, de recobrimento do sujeito que não só vai na contramão da experiência subjetivante, mas condiciona formas de pensar. Então, para você, como é que você vê essa presença hoje da ciência e da religião no mundo que a gente está vivendo? Só uma observação sobre, sem levar em consideração o jogo de interesse. Até um certo ponto, porque quando você tem uma função política, digamos que enquanto ministro, tem coisas que você não pode dizer e que tem a ver justamente com os interesses que você defende. Então, a ideia seria como dizer o que você acha que tem que dizer sem ferir os interesses que você defende, porque sem isso a gente está perdido, senão entramos no idealismo do político impossível. Lembra porque caiu, eu já esqueci o nome daquele ministro que falou, imaginou que não estava sendo gravado e veio ao ar coisas que ele não podia dizer em público de jeito nenhum. Que todo mundo já sabia, mas ele não podia dizê-las. Eu escrevi um livro, esse aqui, no Círculo Cínico, justamente para pensar isso. O escândalo em política, que o mesmo escândalo cínico, eu sei que você sabe, vamos supor, que eu roubei. Mas que eu sei, que você sabe que eu sei, não pode ser dito, porque aí vira um escândalo. Você aqui é o público. Então, o público sabe, eu sei que o público sabe, mas isso jamais poderia ser reconhecido, porque aí vira um escândalo. Isso é política no sentido pragmático puro, mas é justamente onde emperra com a defesa de interesses. Sem isso não haveria política tampouco. Digo, esse seria o real da política, apesar de que é completamente imaginário na sua operação, é perfeitamente real, porque é um limite. Voltando, a questão da religião nos leva outra vez ao Senhor Absoluto, ou seja, se pensamos que a liberdade, porque tem duas liberdades. Ontem, a partir do espanto de uma colega pela forma de falar de uma velha psicanalista que já se considera, porque tem 80 anos e muita vida dela, além de muita prática analista, já se considera libertada do significante de todos os seus mestres e pode pensar e falar com as próprias palavras.
esta me parece uma liberdade para. Até adquirir uma liberdade para, você está às voltas com a liberdade de, o que te prende, a sua formação, seus pais, seus mestres, etc. E, ontem o que essa mulher dizia era bom, eu não preciso mais me referir ao nome do para poder pensar. Isso não quer dizer que eu rejeite. Está integrado na minha vida, na minha formação, etc. Mas já não preciso ir pegar um seu significante para poder tomar palavra. Isso é liberdade para. Eu espero que isso seja possível antes de ter 80 anos, enfim, mas da adolescência para cá, é liberdade de, você tenta se libertar dos governantes, dos pais, etc. É reivindicatória, é violenta, mas ainda não é livre. Ou seja, Lacan diz uma coisa interessante quando diz para os estudantes: vocês estão falando de revolução, mas o que vão terminar procurando é um novo mestre. Vocês demandarão, porque não são livres para, estão querendo se libertar dos velhos mestres, e vão instituir um novo mestre, mestre não, senhor mestre, o maître no sentido de um amo. E aqui estamos em política de novo. A psicanálise só opera nesse plano, portanto, necessariamente tem que ser não religiosa. Porque não pode operar nem dogmaticamente, embora a própria psicanálise pode ser um dogma, e tem sido provado como dogma também. E certamente o Senhor absoluto é Deus. Então, evidentemente, é a subserviência final. Você reconhece, você acompanha a multiplicação da presença da religião, particularmente aqui no Brasil, Sim. As inúmeras seitas que se abrem, os canais de televisão, você percebe uma consequência disso assim, na maneira de pensar das pessoas? Sim, imagino que você também deve sentir isso na tua prática. Porque não é só o fanatismo religioso, a gente também tem a religiosidade light, né? Que essa chega mais próxima à nossa experiência. Né? Os gurus. Sim, eu tenho uma experiência da dificuldade de aproveitar emergências, digamos assim, da denunciação do inconsciente em pacientes que são religiosos, especificamente espíritas, por exemplo. O que poderia ser tomado como uma emergência da divisão subjetiva de quem fala, como um ato falho, enfim, uma palavra vinda do próprio inconsciente, é atribuído imediatamente à presença real e atual de um espírito. Ou seja, é jogado para o outro e não é assumido pelo próprio falante como de si, vindo de si, vem de fora. E a mim, como analista desta pessoa, me resulta muito difícil devolver esta emergência e a responsabilidade por ela àquele que fala, que vive isso como a presença de um espírito, o espírito desceu em mim. Isso se aplica ipsis literis também a espíritos pela via afro-brasileira, orixás, pai de santos, etc. Você não acha que nesse exemplo mesmo que você deu, né? O sujeito que atribui a uma entidade exterior, um espírito, aquilo que produz efeito nele mesmo? Quer dizer, a gente não encontraria aí um dos motivos do Lacan ter afirmado que a religião vai triunfar e a psicanálise não, que é uma frase surpreendente essa, né? Sim. Surpreendente essa frase. Sim, mas eu acho que Lacan estava velho, cansado, decepcionado e de saco cheio da vida e das pessoas nessa época. Sim. Isso aí na contramão de toda a batalha freudiana, que sempre foi de vencer o obscurantismo religioso. Né? Sim, o problema é que Lacan não tinha a fé num positivismo científico como Freud tinha. Freud pensava realmente que a psicanálise era uma nova ciência, pensada no poder das luzes e da conquista do mundo, do universo, da matéria pela ciência positiva.
segurança, uma teoria ainda, porque nós não nos autorizamos muito, quase nada, a pensarmos uma teoria que vá além do que dos instrumentos que já temos, por exemplo, Lacan. Mas haveria sim que tirar as consequências até o fim do que significa o princípio de incerteza de Heisenberg, ou a realidade probabilística da matéria, enfim. Lembra o fracasso dos grandes sistemas? A ideia que o capitalismo estava fadado a extinção e viria um mundo novo. Veja o que aconteceu. A queda em 89 do comunismo, digamos assim. Meu pai teve uma depressão clínica por conta de dois tempos. O primeiro tempo, quando foi revelado o que Stalin tinha feito politicamente como praticamente um genocídio, não sei se um genocídio porque não era um gênero que ele exterminava, mas digamos o extermínio absoluto de todo adversário político, com assassinatos e sequestros e o arquipiélago. Os campos de concentração começaram. Exatamente. Meu pai negou. Quando Solzhenitsyn começou com o arquipiélago Gulag, etc., meu pai ficava xingando. Meu pai não era homem de xingar, ele ficava xingando, dizendo que isso era propaganda da CIA. Eu me criei. Bom, e ele, quando finalmente Khrushchev, não sei quem foi que revelou os crimes de Stalin, quando foi. Era impossível continuar negando. O homem foi afetado seriamente, porque era o miolo da identidade, outra vez a questão da identidade que vinha no chão. Ele queria um mundo melhor, era gente boa, ou seja, pensavam que era um instrumento. Stalin tinha ganho a guerra, tinha sacrificado o que tinha que sacrificar para ganhar a guerra contra o monstro nazista, etc. Então, quando não havia mais diferença entre a Operação Hitler e a Operação Stalin, um trauma. Primeiro tempo. O segundo tempo foi a queda do muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Mas aí tem gente que teoriza isso muito melhor que eu, sei lá, Zizek e companhia. Você cita, recentemente eu fui assistir um documentário e tive o prazer de ver os seus comentários nele sobre o Tarja Branca. E nesse documentário você faz uma menção interessante dessa presença da ciência no sentido da medicalização dos afetos. Inclusive você diz que naquele ano em que o documentário estava sendo produzido, havia centenas de milhares de artigos dedicados à depressão e um número que poderia ser reduzido a algumas centenas só a formas de felicidade, de alegria. Né? Isso é de fato uma questão que está muito presente na nossa clínica, né? Essa medicalização dos afetos. Como é que é a tua experiência nisso, essa presença ostensiva da ciência? Talvez esse seja o relevo da religião, uma nova submissão a, mais do que ciência, seria a tecnociência, né? A tecnologia derivada da pesquisa científica, porque tomada no mercado. Mas sim, é uma nova forma da crença, o que não deixa de ter eficácia, ou seja, a química opera. A questão é em que discurso opera, como nós servimos ou servimos a química, o remédio como instrumento ou o remédio como substituindo uma resposta que falta. E isso nos leva outra vez ao singular. Mas se você me pergunta assim rapidamente, eu diria que um certo imaginário sobre a ciência está no mesmo discurso religioso. E não te chama a atenção que isso esteja tão presente no nosso campo de experiência, no sentido de que, por exemplo, no que se refere à depressão, existe quase que uma banalização
da presença da medicação em relação aos deprimidos, como se todo deprimido tivesse que tomar medicação, assim como há algo que a gente recolhe também com muita facilidade, que uns anos atrás, esses anos áureos da psicanálise que você mencionava, da inventividade dos analistas, né, havia uma aposta muito mais significativa naquilo que a experiência psicanalítica poderia render. É como se tivesse havido de uns anos para cá uma certa demissão dos analistas em relação ao poder da eficácia da medicação. Sim. Você acompanha isso? Sim, acompanho isso, concordo também, mas eu sou um defensor de que a culpa é nossa. Uhum. Nos últimos 10 anos, eu acho que poucos analistas falam ao interlocutor da sua época. Acho que estamos falando com interlocutores antigos. Por exemplo, o homem a quem Freud se dirigia era outro homem. Para nós é completamente estranho, não só pela cultura europeia, também pela cultura europeia, senão pela época, pelo estado político e religioso da época. O homem a quem Lacan se dirigia também nos é estranho. Aqui sim, pela diferença Europa-América, que não foi levada jamais em consideração, a não ser na marra, quando nos era imposta, e também pela época. Creio que o que se chama clarividência lacaniana nos anos 70, tudo mudou tanto, mas tanto, e não temos criado instrumentos novos para abordar essas mudanças. Então eu acho uma certa, incluo uma certa mediocridade, uma certa demissão de pensar com não novas patologias. Eu não creio nada disso. Essa história de inventar novas patologias que é própria dos analistas recentemente me parece uma miopia. Me parece uma tentativa de salvar os velhos instrumentos não modificados para dar conta de uma experiência que já não encaixa mais nesses instrumentos. Então, não é que há novas patologias, é que precisamos de novos instrumentos para pensar uma nova realidade, porque é outro mundo. A mim sempre me ouriçou como um gato essas interpretações. Vamos interpretar o Brasil, por exemplo, vamos interpretar a Argentina ou a América. A mim parece verdadeiramente um terror. Com instrumentos, obviamente, criados na Europa e como se eles fossem uma chave de leitura de toda a realidade. Como, por exemplo, o conceito dos discursos, que é super fecundo, desde que não seja usado como instrumento de leitura automática de uma realidade. Aí a gente toca num ponto também que é algo sobre o qual a gente já conversou em outras épocas. Como é que um campo de experiência como o nosso, capaz de produzir condições tão inéditas para as pessoas viverem, seja no sentido de se desembaraçar do sintoma, de alguns sofrimentos que tinham, né? Como situar essa limitação que as comunidades analíticas mantêm na constituição das suas experiências? Porque é evidente que nós não podemos pensar uma decadência dessa vivacidade da psicanálise se não considerarmos em conjunto um certo enrijecimento das comunidades analíticas. Por exemplo, uma primeira pergunta para você sobre isso. Quer dizer, o que aconteceu com o movimento lacaniano? Quer dizer, o que você acha que vem da obra, da experiência do Lacan, que produz tipos de experiência de laços associativos tão problemáticos e marcados pela cisão? Quer dizer, a que você atribui esse tipo de movimento? Como você situa isso? Com dor. Eu não sei te dizer, eu vou te dizer rapidamente uma coisa que me pega.
a liberdade para, vamos voltar à questão da liberdade de e a liberdade para, o vivo, o maravilhoso dos anos 60, do lacanismo na França, era impensável se não se relacionava com a estagnação e o enrijecimento da Internacional Freudiana nesse momento. O problema é que Lacan fez um sistema. E o fez a revelia da sua própria prática discursiva completamente subversiva e que ele opta politicamente, se você quiser, a falar de tal modo como um oráculo. É uma estratégia política de transmissão que eu não critico. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia isso no seminário e certamente na sua prática, construir um sistema. E um sistema absolutamente que foi colocado a ponto como sistema pelos seus discípulos, não por ele, porque ele não tinha o menor problema em refazer, em desfazer, porque estava em andamento. Só que, como ele usava as mesmas palavras, digamos, os nomes dos conceitos não mudavam. Mudava totalmente o discurso, qualquer um deles, sei lá, o conceito real. A palavra continuava a mesma. Mas o laço de significação em que ele está sendo produzido nos anos 50, 60 e 70 em Lacan é completamente diferente. Só que para fazer sistema você tem que manter homogêneo. Então, o que deu na prática? Deu que o pessoal da IPA é totalmente liberado para pensar o que for teoricamente, mas absolutamente engessado na prática, porque entendia-se que a prática era um dispositivo que funcionava per se. Se você cumpria o dispositivo analítico, isso funcionava sozinho. Então você não tem liberdade nem com honorários, nem com tempo, nem com a frequência, nem com o modo de interpretar, nem nada. Então se você segue a risca isso, a análise funciona. Foi a própria prática lacaniana que bota isso por terra. Mas o que aconteceu? A mesma rigidez foi parar na teoria. Os lacanianos formados desta maneira são totalmente sectários e rígidos com a teoria. Assim, uma vez que tentam entender algum conceito, aparece rígido, inamovível, não dá para questionar, e temos o Lacan disse, que eu brinco para caramba, porque Lacan disse, sim, Lacan disse isso sobre o S1 nesse contexto desse seminário, e disse o contrário nesse outro contexto, e como que fica? Meu Lacan é melhor do que o teu. Então, haveria um vale-tudo na clínica, porque justamente Lacan desmontou toda a rigidez do dispositivo e disse que cada um tem que se responsabilizar pelas suas intervenções, e apareceu um vale-tudo na clínica, da qual se fala mal e pouco. Convenhamos que se fala muito pouco em clínica, os analistas têm muito medo em geral falam, por exemplo, o que os pacientes dizem nas apresentações clínicas, raramente o que eles próprios dizem. Como lembrou uma colega ontem, antes de ontem, eu ouvi coisas como: disse para o paciente algo da ordem de. O que quer dizer algo da ordem de? Você disse o que para o paciente? Ou seja, estão se escondendo justamente porque sabem que a sua própria singularidade está pauta e bom, vamos deixar a singularidade só do paciente, a minha fica escondida. Paralelamente a essa dificuldade, enfim, a esse medo, aparece uma defesa da fé, praticamente medieval, da teoria como compacta, e por isso temos um primeiro, um segundo e um último Lacan, que seria o acabamento. Eu acho uma piada isso aí, mas funciona, opera. Então é o retorno da religião, é o retorno do totalitarismo para dentro de uma teoria que se quis no momento subversiva e que se tornou, como acontece em política, uma nova tirania. Então o fracasso das... Por isso me parece que a velha, caquética internacional freudiana tem mais esperanças que um novo totalitarismo lacaniano. Você também reconhece, dentro desse conjunto que traz
tona as heranças do lacanismo, né? Seja no sentido desse dogmatismo da doutrina, mas também a gente recolhe de uns anos para cá um dogmatismo da forma de concepção de final de análise, que é uma espécie de outro tótem que se criou como uma maneira de padronizar elementos para poder reconhecer quem seria analista, tendo terminado a análise, quem não seria. Por isso que no seu livro sobre o amor eu considerei muito oportuna a forma como você conta daquilo que no primeiro momento você reconheceu, você estava imbuído de que teria sido um final de análise, você a todo custo você tenta provar para o analista, e depois quando você sai e já não tem a menor importância. Já não tem a menor importância. Quer dizer, essa questão do final da análise, como ela se coloca hoje no movimento lacaniano, o que foi para você poder viver isso da forma como você viveu? Hoje estou num... Olha, duas coisas, digo. É necessário poder pensar um termo inerente, lógico, próprio de qualquer análise como problema, é preciso pensá-lo, porque sem isso não temos instrumentos. Mas supor que uma análise boa seria uma análise que realiza isto, me parece um absurdo. E contraria toda a nossa experiência. Ainda acho que as pessoas se analisam não para serem analistas ou para reproduzir analistas, sempre para se sentir melhor, para viver melhor, para adquirir um pouco da liberdade de viver. Temos uma única vida, e a jogamos no lixo. Isso é o que um neurótico faz. A admiração lacaniana pelos psicóticos tem um pouco a ver com isso, com todo o sofrimento desse mundo, eles inventam outra vida. Atender os psicóticos não seria lhes retirar essa invenção, senão que não seja a um custo tão alto. Agora, os neuróticos somos escravos. Essa escravidão afeta os analistas, dando-lhes uma nova identidade, um novo amo a quem servir, dessa vez em nome da psicanálise, e o fracasso da própria psicanálise. Então, esse final ideal, que seria o homo psicanalítico, seria um mito. É um mito inventado com palavras da nossa linguagem, da nossa disciplina, da nossa doutrina, mas é um mito. Como todo mito, é um modo de dizer o que é impossível, é um modo de dizer o que seria, em todo caso, um horizonte teórico, mas na prática me parece que tem a ver... O final da análise, como me disse um querido amigo meu, é... Em castelhano ele disse parar de hacerse mala sangre por estupideces, parar de esquentar a cabeça com besteiras. É fantástica essa definição, ou seja, é uma posição na qual você não sofre até a paralisia pela sua própria fantasia. Bom, essa é uma forma de liberdade, que outra? Agora, os nossos encontraram um modo de se agrilhoar outra vez e ficar dentro de uma jaula para encontrar alguma tranquilidade identitária. Esse é um fracasso, esse é certamente um fracasso da psicanálise, toda ela. A minha relação com as instituições, provavelmente sintomática, sempre foi marginal. Eu tenho amigos com os quais eu tenho uma troca, com diferenças, evidentemente, com todos os amigos. A única instituição da qual eu faço parte é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e eu estou em São Paulo e estão lá. Suponho que se eu morasse em Porto Alegre, provavelmente não seria membro, porque não suportaria, sei lá, essa é a minha histeria, não sei. Estou sempre do lado de fora, mas digamos, eu participo e adoro eles e me parecem uma instituição interessante, porque nunca se juntaram em torno de um mestre, porque tem vários mestres, não tem nenhum. Há um certo pensamento horizontal que opera, e isso que eu gosto da sociedade boa. Como também gosto isso das meninas,
todas mulheres, de Curitiba, da Associação de Curitiba, porque não há um senhor que as organiza. Então, há um trabalho de reconhecimento horizontal que é muito difícil. E o final da análise, com a realização do homo psicanalítico, do homem novo com quem sonhava o Che. O Che sonhava com um homem novo produzido pelo marxismo. São Paulo, o santo, sonhava com um homem novo que iria para lá do pecado original pela via do cristianismo, do Cristo. Voltaríamos ao paraíso perdido pelo pecado de Adão. Esse seria o homem novo paulista. Ninguém sabe, muita gente sabe, mas todo mundo esquece, que a palavra homem novo sai de São Paulo e que o Che Guevara pegou ipsis literis para dizer, bom, tá, o livre de pecado vai ser o pecado do capitalismo e vai ser o homem novo produzido pelo socialismo. Rousseau é realizado por Robespierre. Robespierre, na Revolução Francesa, propõe o homem novo que vai emergir sem pecado, livre do peso da tirania, na Revolução Francesa. E, claro, os psicanalistas, e sobretudo os lacanianos, porque tem teoria, porque Freud não tem essa teoria, é fato, produzem a ideia de o analista, é feito a sua análise como um homem novo produzido pela psicanálise, um absurdo, é religioso e está na linha de todas as tiranias. Isso me parece que a gente recolhe com mais facilidade no sentido de uma certa moral que a gente observa com muita nitidez no meio analítico, onde seria impensável se ler, por exemplo, uma frase como essa que a gente lê no seu livro sobre o amor, que eu achei bastante interessante, porque ela é reveladora assim, de uma posição bem própria a você, onde você fala da condição de poder ser verdadeiramente livre. Né? Você diz que isso, verdadeiramente livre, verdadeiramente feliz na vida erótica, para que isso se realize, é necessário superar o respeito pela mulher e o horror à ideia do incesto com a mãe ou a irmã. Isso de Freud. Eu tirei isso de Freud. Sim, mas poder retomar essa condição mais avançada da experiência com a sexualidade, parece que hoje, a partir desse tipo de padronização da experiência, isso caiu no esquecimento por inteiro. Totalmente. A sexualidade infantil continua revolucionária e continua recalcada, inclusive pelos analistas. Ela é dita, mas percebe o horror com que é tratado e o esforço de padronizá-las, experiências eróticas novas ou laços sociais novos, a internet demonizada como prática erótica a priori a partir ou seja, em vez de pensar que estamos inventando novos modos de satisfação, normalmente é visto outra vez como pecado. Não se diz a palavra pecado, mas é tratado como censura e a partir de uma padronização psicanalítica, que é a pior de todas, né? Ou seja, eu tenho uma discussão de anos sobre a impossibilidade dos colegas institucionais, analistas, em poder ouvir a experiência dos analistas que se tornaram analistas que são homossexuais, poder ouvir o percurso que os levou a ser analista, porque partem do preconceito que o homossexual não pode ser analista por definição. Não quero nem entrar na besteira em que é defendido a relação ao falo, a denegação, etc. E esmagar a experiência do que há em nome de um preconceito teórico absolutamente improcedente e que impede que se registre ou que se acolha a experiência que acontece. Se os próprios analistas estão nesta postura, o que se espera das pessoas de fora? Eu tenho ouvido absurdos como que o aborto genericamente seria um atentado contra o nome do pai e, portanto, um analista, enquanto analista, deveria ser contra o aborto. Que diferença há numa declaração dessas a postura dos evangélicos?
Nenhuma, zero. E é dita por um mestre psicanalista. Eu não digo que num caso singular esta não seja uma interpretação interessante para esta mulher, vamos supor. Uma. E no contexto desta análise desta história. Agora, dizer isso publicamente, no sentido, todo aborto é um atentado contra o nome do pai simbólico e, portanto, o analista deveria ser contra o aborto, é de terror. Bom, aí estamos outra vez no cruzamento do singular e do universal. O problema da política é esse cruzamento entre o singular e o universal, que é o problema que temos com o diagnóstico. E que continuamos não teorizando direito, ou seja, temos os universais, sei lá, a histeria como universal, e temos este que, ao diagnosticá-lo como histérico, estamos fazendo entrar no universal e apagamos a sua singularidade. Como trabalhar com esta paradoxo interno à nossa prática é muito difícil, mas precisa ser precisa ser trabalhado, precisa ser reconhecido como um impasse inerente à nossa disciplina, que não pode ser resolvido de um jeito único. Voltando a essa questão do final da análise, que ficou tão problemático na nossa experiência, principalmente a partir do dispositivo do PAPSE, né? Da forma como isso foi conduzido pela Escola Mundial de Psicanálise. Né? Hoje em dia, para você, seria admissível um final de análise a partir do qual o sujeito estaria em condições de se haver a vida dele de uma forma desembaraçada? Ou você acredita que a gente devesse considerar o final de uma experiência com possibilidade de retornar a essa mesma experiência com outro analista a partir de encontros contingentes que possam produzir efeitos de mais ou menos devastação? Eu não sei te dizer, não saberia te dizer uma única... A tua posição sobre isso? A minha posição sobre isso é que eu não vejo um fracasso da análise anterior porque alguém, num novo impasse da sua vida ou de angústia, precisa novamente se dirigir a um analista e entenda que a experiência anterior já terminou e ele não pode constituir como lugar de retorno da sua fala este antigo analista. Mas isso não desmerece esta experiência que teve começo, meio e fim dentro de um percurso histórico. Eu tenho sido segundo analista de pacientes meus, posso falar disso que me parece mais interessante, ou seja, um percurso que teve começo, meio e fim comigo, que eu fui deixado cair, por assim dizer, que a pessoa continua a sua vida, que fez outras experiências, talvez analíticas na vida, e muitos anos depois me procura novamente. Se trata da mesma análise? Com certeza não. Tanto não se trata da mesma análise que ambos, estou pensando num caso específico, ambos nos demos conta que lá atrás tínhamos ficado presos, meu paciente e eu, na série paterna, e que agora estamos abrindo a série materna, por exemplo. Isso que desmerece o trabalho anterior? Creio que não. Creio que aquilo foi a condição de possibilidade para que acontecesse isso aqui. E agora vai ser o final dos finais? Também acho que não. A vida é criativa, a vida é incalculável. Falamos do princípio de incerteza Heisenberg, em que não dá para saber o estado da matéria, e vamos pensar que a psicanálise vai ser um estado absoluto, definido como absoluto, é uma besteira. Então, o passe poderia ter sido, se não se chamasse de passe, porque passe de onde para onde já me parece um problema, esqueci o nome. A ideia de como falar da própria análise dentro das instituições me parece uma questão fantástica. Lacan queria, na minha opinião, isso sou eu, é uma leitura minha, eu acho que Lacan queria saber como era fazer análise com Lacan. E para poder saber disso, obviamente, tinha que passar através de terceiros. Por isso ele estava sentado em todos os debates jurídicos. Passe, Lacan estava assistindo e 90% era paciente dele. Muito bem.
Então, esquece a questão hierarquia, esquece a questão formação, diploma, reconhecimento e qualificação, porque isso me parece que é problemático pelo que significa como identidade e que me parece contraditório com a própria prática. Esquece isso tudo, mas a ideia de saber de um modo que não morra apenas com a experiência singular, que possa ser dito a outros em que consistiu a minha análise, isso me parece fundamental. E creio que o dispositivo de que seja indireto me parece uma sacada interessante. Agora, uma vez que se transforma em que 4 neguinhos decidem se aquilo que eles escutaram foi ou não foi uma análise, me parece totalitário, me parece de terror, me parece uma seita medieval. Eu sou totalmente da opinião que era de Perrier, de Granoff, quando largaram Lacan em 67 por conta da proposição de 67. A ideia é muito boa, mas a prática disso é de terror. Concordo com eles. Creio que a Associação Mundial foi realizar aquilo porque Lacan tinha dito e se Lacan disse tem que funcionar. Mas enfim, tem gente que diz que eu falo isso porque eu não terminei a minha análise, porque eu não fiz o passe, porque eu estou fora das instituições, porque blá blá, ou seja, interpretam isso ad hominem como sendo a minha neurose. O que me faz lembrar que Jung, quando era parte dos freudianos, dizia, é muito interessante, toda vez que você não concorda com alguém, te mandam voltar para a análise. Isso que fazia Stalin, ou seja, se você não está de acordo com ele, é louco e te manda para o hospital na Sibéria. Ou seja, que não concorda comigo é porque não está suficientemente analisado. Dentro disso que nós estamos falando, um dos sintomas também, além dessa moralização das relações, né? Algo que a gente recolhe também, é uma masculinização das mulheres. Porque, não sei se você está de acordo com isso, mas esse sectarismo, esse embarangamento das mulheres, essa necessidade de ter que responder muito fielmente a uma doutrina, isso universaliza. Sim, totalmente. E acaba com as mulheres. Né? Sim. A sacada de pensar em dois modos de estar na subjetividade, digamos assim, no discurso, na linguagem, que uma que seja masculina e outra feminina é muito boa. O problema é que isso ficou engatado, novamente, reduzido ao sexo, e ele vai muito além do sexo. E sim, você tem toda a razão. Por isso que eu fazia o elogio dessas meninas de Curitiba, porque conseguiram ter um laço institucional de analistas sem que ninguém dissesse o falo meu. Nenhuma dessas mulheres funciona como uma mulher fálica. No pior sentido. Não sei como você acha, mas a mim me parece que ninguém é maior guardião do falo que as mulheres. Quando as mulheres se tornam guardiãs do falo, são muito pior do que qualquer homem. O que temos visto em instituições, mulheres analistas, chefes de école, etc. São mulheres fálicas no sentido caricatural. Isso me chama a atenção e coloca um problema em relação a essa condição de denegrir a experiência analítica naquilo que ela tem de mais vil, porque hoje um dos problemas que a gente lida, a gente já até começou a conversar sobre isso, é a dificuldade da constituição de vínculos amorosos. Né? Isso é praticamente 90% do que a gente recolhe no consultório. A queixa das mulheres por não terem homens que queiram bancar um mínimo de história com elas, e elas afetadas por um sintoma que as deixa cada vez mais numa condição de solidão. Eu queria que você pudesse falar disso a partir da sua experiência, como é que você vê a constituição desses novos laços, que certamente traz liberdade, a experiência do ficar e, ao mesmo tempo, essa dificuldade com o compromisso amoroso.
um tema meio largo esse, mas sim, é fato. A solidão é a palavra de ordem das mulheres, com certeza, de alguns homens também. E provavelmente tem a ver com o desejo de permanecer num laço que ainda seja passional e divertido, mesmo casados. Eu brincava numa época, mas é uma brincadeira meio sinistra, porque refleti um impasse sério, que o melhor exemplo de sublimação na velha definição freudiana era o casamento burguês clássico, que era uma deserotização, uma mudança de objeto e uma mudança de fins. Porque, ou seja, uma vez casados, param de transar e se transformam numa espécie de instituição, uma sociedade dedicada a criar filhos, a fazer grana, etc. O retorno de um desejo de aventura, ou de um desejo de felicidade, ou de encantamento, enfim, de diversão, é o que torna a ruptura, vou para fora dessa instituição, e aí se defrontam com que estão sós. Ou seja, o que pareceria ser uma festa, porque está tudo à disposição, de repente eles estão sós porque não encontram nada, etc. E aí querem retornar outra vez a um laço de segurança. A dupla segurança versus liberdade em segurança, no caso das mulheres, é muito clara. E dois, para os homens, não é tão decisivamente identitário estar casado. Para uma mulher, ter um homem que ela possa dizer meu homem, meu marido, etc., faz parte de uma demanda de identidade. Dificilmente daria para brincar em que estou com um homem, logo existo. Isso é da mulher. Estou com uma mulher, logo existo, não é dos homens em geral. O ficar adolescente, eu não combato isso em absoluto. O problema é que são novos modos que deixam de lado coisas importantes também, que seria uma certa parceria, uma certa camaradagem, isso tudo. O tema solidão visa, por um lado, uma satisfação erótica perdida, mas, por outro lado, uma camaradagem, uma ideia de alguém que esteja do teu lado em experiências culturais, enfim, lutos. Dentro desse espectro de questões, você é o organizador desse livro Goze, que onde tem textos inéditos, né? Principalmente, eu já tive a oportunidade de falar isso para você, eu repito, eu acho que é o único livro em português que tem menções e articulações muito diretas ao discurso do capitalista, né? Existem outros trabalhos, mas aí a gente tem um número substancial de contribuições, né? E nesse livro, logo na introdução, você fala do consumidor consumido, né? Como sendo próprio do capitalismo e coloca como paradigma disso a droga, né? Quer dizer, não sei se você já teve experiência, mas dentro dessa condição do consumidor consumido, quer dizer, o que significa para você hoje essa expansão do crack? Sim, inclusive tem uma nova forma do crack ainda mais, como chama isso? Tem um novo nome, uma nova droga ainda mais primária. Eu não lembro também o nome agora, mas eu mais barata. Isso. Que aí a gente tem, me parece que tem o exemplo máximo dessa sua expressão, né? Sim. Cara, eu sempre pensei isso, mas acho que haveria que mudar um pouco o ângulo. Sempre pensei isso pela mesma linha em que se consome Paulo Coelho como... Eu entendo que Paulo Coelho é a maior, o melhor exemplo do que significa o nosso homem contemporâneo, porque ele responde centenas de milhões a
a um desejo, um anseio de transcendência prêt-à-porter, sem nenhum esforço, sem nenhuma disciplina, sem nenhuma asepsia, sem nenhuma ascese. Mas é tão genérico esse desejo de transcender um pouco essa nossa mediocridade que os livros dele se tornaram o que se tornaram. Pelo lado, então, da transcendência simbólica, a transcendência de uma alma não reduzida à nossa miséria cotidiana. Pelo lado da satisfação, são as drogas. Ou seja, somos insatisfeitos e a droga te propõe, é muito barato, uma espécie de felicidade prêt-à-porter, que coloca a morte no horizonte, mas ninguém está nem aí, porque ninguém crê que vai morrer por conta disso. A lógica é a mesma do cigarro, é a mesma do álcool. O problema é que, como aquilo vem a longo prazo, vai dizer para o teu filho que fuma que daqui a 20 anos pode morrer de câncer por conta do cigarro. Mas aquilo não tem eficácia simbólica. É mais fácil dizer você não fuma e acabou, por decreto, porque eu digo, vai fumar provavelmente em transgressão. Mas isso é da singularidade de cada um. O crack encurtou essa distância entre satisfação e morte. Eu não quero falar em gozo porque é um conceito esfaciado por uma certa vulgata lacaniana que me irrita. Mas digamos, um nirvana, uma satisfação imediata, muito perto da morte, porque para os craqueiros a morte é uma presença sentida por eles. Não é assim, eventualmente a longo prazo. Para os alcoólatras, não. Quando o alcoólatra tem uma certa presença da morte, provavelmente a partir daí ele começa a sair do alcoolismo. Eu devo reconhecer que AA fez mais por um paciente alcoólatra meu do que eu. Agora, ele quis ir para AA quando teve um acidente de carro, porque estava bêbado, quase morre. Então, efeito desse real, e não da análise, que o leva a AA, e a partir daí se torna um alcoólatra sem álcool, ou seja, vai ser alcoólatra enquanto viver, como ele diz, mas é um alcoólatra que bebe nada, bebe nenhum pingo, mas bebe nada todos os dias, ou seja, isso é importante, não é que não bebe. Está para sempre atrelado ao objeto negativizado que seria o álcool. O peso pulsional disso deve mudar de um alcoólatra para outro, mas é muito sério. Um craqueiro está na mesma linha, só que com a morte aqui. Eles sabem que podem morrer dessa merda depois da manhã. E uma das coisas que me chama a atenção na experiência do crack, que se junta também com a nossa experiência social, é como essas pessoas, elas de fato se tornam um dejeto a partir da droga, né? Quando houve aquela primeira experiência de desocupação da Cracolândia, mostrou onde essas pessoas moravam, elas moravam verdadeiramente junto com o lixo. Então, nesse sentido, eu acho que esse avanço extraordinário do capitalismo que permite que você crie essa expressão, né, consumidor-consumido, e que se encontra no exercício disso no consumo da droga, né, mas a gente também encontra nisso uma vivência no nosso cotidiano com todo um conjunto de dejetos que a gente muito rapidamente passa a se habituar a conviver. Então a gente vê os craqueiros, a gente sabe que eles estão se matando, eles ocupam os nossos espaços, se bobear ele nos rouba. Mas o que me chama a atenção nesse avanço extraordinário é como a gente se integra bem nessa história, como a gente... Você percebe isso? Como a gente se acostuma? Sim, sim. 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 Percebo. Eu não sei como se trata isso na clínica, mas é dificílimo trabalhar com drogaditos.
porque tem uma paixão com um objeto realizado e que está ao alcance da mão. Isso não é negligenciável. Nenhuma mulher, por exemplo, para um homem, pode ocupar dessa maneira esse lugar, embora seja que os homens desejariam, no fundo, que haja uma mulher que funcione dessa maneira. Aquele filme que não sei mais de quem é, que se chama Trainspotting, sobre a heroína, que no início, olhando para a câmera, o cara diz que a heroína é melhor do que tudo, melhor do que trepar, melhor do que tudo, ou seja, é uma forma de satisfação absoluta, e pela qual, obviamente, vale todos os riscos. Eu ontem assisti um seriado que se chama Alphas, que é uma espécie de reciclagem dos X-Men. Breve Passagem pelo Paraíso chamava, enfim, que eu encontro com um mutante, digamos assim, que tinha o poder de fazer com que as pessoas perto dele ficassem numa experiência nirvana absoluto, pela qual iam morrer logo mais, ou seja, o preço a pagar por esses dias, assim, um par de meses de nirvana, era que iam todos morrer, e ninguém conseguia resistir. É uma metáfora interessante para caramba. Aqui a droga, não havia uma droga, senão que o cara tinha este poder de produzir não sei o que no cérebro, e era assim, eles sabiam que morreriam. A invenção de Morel, de Bioy Casares, o homem se enamora de uma imagem produzida por uma máquina de uma mulher que já morreu, e ele se dá conta de que se ele se faz gravar por essa imagem para que qualquer que chegue na ilha veja ele do lado dela, ele vai morrer por conta da máquina, mas ele prefere isso. Então ele se grava junto da imagem para parecer que estão juntos, e ele sabe que vai morrer, mas alguém que chegar na ilha vai pensar que eles dois estão juntos. Fantástica essa novela. E aí você vê que não há nenhuma satisfação para ele vivo, a renúncia total, mas imaginariamente ele está com seu amor. Isso seria o contrário da droga, de certa maneira, ou seja, a realização de um amor absoluto, imaginário. A droga abre mão completamente de qualquer amor. A droga e o amor estão em antítese, haveria que pensar... Meu livro sobre o amor foi uma tentativa de entrar na discussão como se junta o amor e o gozo, se você quiser, o amor e a satisfação, porque são antitéticos. Então, a invenção de Morel seria um puro amor. Ele perde o corpo, morre para ser um amor na imagem. E a droga seria abrir mão do outro totalmente para se realizar como corpo de uma satisfação autoerótica absoluta. Ainda nesse livro Goza, que você organizou, você também chama atenção para o fato que isso que Lacan chamou de discurso do capitalista não é sinônimo do que a gente chama de sistema econômico capitalista. Né? E essa sua observação me parece que tem uma importância fundamental, até porque se destaca o objeto olhar para um funcionamento ideal dessa economia de mercado. Você estaria de acordo de considerar que o funcionamento do discurso do capitalista, o exercício eficiente dele, condiciona ou é causado pelo objeto droga como uma necessidade que o implementa? Quer dizer, existe uma indissociabilidade entre o funcionamento do discurso do capitalista e o consumo da droga? Sim. Sim, esse livro que você menciona, Goza, é um livro político. Eu quis pegar o conceito de discurso do ponto de vista político. E o antecedente do círculo cínico é que justamente quis pensar o capítulo que caiu daqui, porque o orientador me disse que era melhor deixar isso de fora, foi justamente pensar o discurso cínico como a fórmula que Lacan pensava o discurso capitalista, ou seja, instrumentalizado pelo objeto. O objeto e instrumento coincidem, digamos assim. As pessoas se tornam instrumentos numa lógica de consumo de mercado. Facebook
me parece uma realização disso. Eu não critico, eu pratico, estou me divertindo muito no Facebook, aliás. Agora, que uma tentativa desesperada que produz efeitos clínicos, não sei como te afeta na clínica, mas entre os adolescentes, casais são rompidos, dramas infernais acontecem via Facebook, ou por causa do Facebook. E o Facebook é uma autofabricação de uma imagem de pessoas felizes e satisfeitas. Quanto maior seja a interação, quanto mais se posta no Facebook, você pode ter certeza que a pessoa está mais angustiada, mais satisfeita, e ela posta felicidade pura. E as pessoas compram achando que os outros são todos felizes, menos eu. E está dando em cima, eu sou acusado de dar em cima de pessoas que não conheço porque fiz um comentário jocoso no Facebook ou vice-versa, é completamente insano, mas produz efeitos concretos e reais nas relações humanas. Isto é na linha de eu me promover como um objeto de consumo, no sentido, vamos simplificar. Uma produção preta por ter, já dada, perfeitamente. Me produzo, como falo, nos meus próprios ideais de falo, para uma comunidade que eu... É assim, é bem neurótico. Para me convencer de alguma coisa, eu preciso te convencer. Para me convencer de que eu sou fodão, preciso te convencer. Isso é o que Facebook faz. Eu te convenço de que eu sou maravilhoso para eu próprio acreditar que sou maravilhoso. Portanto, estou mais sozinho do que nunca. E sim, essa é a fina flor do discurso capitalista, mas sem isso, Lacan considera o discurso capitalista propriamente dito como antitético da prática analítica. No entanto, é na democracia capitalista que a psicanálise é possível. Então, o que Lacan pensava, não faço ideia, mas acho que ele está pensando em grandes industriais, não no dono da quitanda, está pensando no grande consórcio, etc. Lacan faz algumas besteiras que são totalmente alegórico-analógicas, como, por exemplo, que a mais-valia marxista é um exemplo de falta de gozar porque o capitalista tem que reinvestir a mais-valia para poder continuar ganhando dinheiro, que é uma grande besteira porque os capitalistas vivem bem pra caralho. Tá? E reinvestem aqui e ganham os tubos ali, e têm casas e aviões e mulheres, ou seja, é uma alegoria para poder pensar o dispositivo pulsional freudiano. Bom, mas como ele disse, eu não faço alegorias, as pessoas, ou analogias, as pessoas se recusam a ver que essa leitura da mais-valia não passa de uma alegoria plus do juiz, etc. Mas, enfim, voltando ao assunto, ele diz que para os grandes capitalistas, assim como ele tinha dito que para os ricos não havia análise. Isso sim é uma coisa interessante de pensar, que quando você está totalmente entregue a ideia de que um objeto pode te realizar, bom, não tem como operar a divisão subjetiva, ou a incerteza, o desejo, uma pergunta sobre o que eu quero quando você está completamente satisfeito. Se fala dos roqueiros que morrem com 27 anos. Eu tenho lido biografias, eu continuo um roqueiro forever, mas enfim, eu tenho lido as biografias dos heróis do rock and roll. E praticamente é o mesmo drama de todos. Ou seja, tinham 20 anos e tinha tudo o que podiam querer. Então, o que você passa a querer quando você tem tudo que você já queria? E aí começa a descida para os infernos. Cada um do seu jeito, mas é sempre igual. É um tédio. Quando você lê várias biografias, Janis Joplin, Jim Morrison, Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards, e John Lennon, li todas elas juntas. É a mesma história. E essa história, bom, temos tudo. A partir de termos tudo, entramos numa procura e numa descida dos infernos, e bem na linha do capitalismo vai ser realizado um objeto, que é sempre mortífero. Encaminhando agora para a conclusão da nossa
conversa, eu queria que você pudesse transmitir para nós o que hoje para você significa exercer essa função de psicanalista e se para você faz sentido se dizer, se nomear psicanalista lacaniano. Se faz sentido, o que isso significa? Ok. Eu me agarro ainda a isso, não sei porquê. Há pouco tempo escutei que eu não era um verdadeiro lacaniano e isto era uma crítica, mas eu achei isso um elogio, porque eu sempre disse que para mim não haveria Freud sem Lacan, para mim não há psicanálise sem Lacan, mas isso não quer dizer que eu morro e a minha última palavra é o que Lacan disse. Se aquilo me serve, é meu. Se não me serve, não é meu. Eu não trabalho com nós porque não me serve. O que não digo que para alguns serve, para mim não. Enfim. Então, eu ainda me agarro um pouco à identidade do psicanalista lacaniano, mas com a esperança de fazer dessa turma algo mais divertido, cara. Estamos nos tornando muito tristes. Agora, se a psicanálise serve para alguma coisa, eu volto à minha ladainha inicial, é para sermos um pouco mais livres de todos os mestres que tivemos, amos a quem servimos, e para os analistas, certamente, lacanianos em particular, isso começa com Lacan. A gente se livra de Lacan desta maneira, ou estamos perdidos para a psicanálise, essa é a minha opinião. E você, ainda para a gente poder dar uma conclusão nessa questão de psicanálise política, o que hoje para você seria um bom termo de articulação para essa temática? Na prática ou na teoria? Tanto na prática quanto na teoria. Se você tivesse que elencar algum objeto de estudo, quer dizer, como é que você ligaria, faria essa ligação? Está bem essa questão. Hoje, eu estou preocupado com como os analistas tomamos a palavra na praça pública, na televisão, no rádio. E creio que é necessário tomar a palavra e é necessário discutirmos entre nós, o que nunca acontece, como tomamos a palavra, para não ser o que tem sido. Ou seja, acontece um evento político e algum analista é consultado enquanto analista para dar a sua opinião sobre esse evento. Isso necessariamente é um fracasso. Não é um fracasso chamar um analista para que possa pensar o que está em jogo num determinado acontecimento, mas não para interpretá-lo, senão para pensar o que está em jogo, porque isso afeta a própria prática. Mas aí tem a ver com falamos para nós mesmos ou falamos para o outro. Digo, temos que tentar falar para o interlocutor que temos, dentro do consultório e fora dele. Fora dele é fazer política, dentro do consultório é fazer uma psicanálise. Mas você tem que falar para aquele que se dirige a você. Se você fala com os seus velhos mestres ou com um homem do século XIX, estamos perdidos. Quer dizer, então, que no bojo dessa articulação psicanálise política, você destaca o célebre estilo que o Lacan coloca lá na abertura dos escritos como uma condição dispensável, porque ele fala exatamente isso, né? Ao homem a quem nos dirigimos. Sim. Podemos saber que não nos dirigimos a esse homem que está na nossa frente pelos resultados do que dissemos ou do que fizemos. Mas precisamos aprender do que fizemos e dissemos. Essa seria a posição do verdadeiro analista. Aquele que pode aprender algo de seus pacientes ou de uma intervenção sua. O que eu vou aprender de conversar aqui contigo, ou se eu consigo aprender de mim alguma coisa, isso que ser psicanalista aqui contigo. Obrigado, Ricardo.